O canal 3 Pontos é oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset. Sunset. Nossa melhor análise é feita por você. Esse 3 Pontos está para lá de especial, tá puxado o negócio. A gente vai falar com a Kátia, que é taróloga há mais de 30 anos, coach, desenvolvedora humana, com Enneagrama, PNL, consteladora, e com a Thaís, que é psicóloga, psicoacústica, e calma que eu tenho a cola, ressonância biofractal com canalização. Sentiram a pegada? Vamos nós! E é legal até contar um pouquinho como que surgiu essa nossa conversa, quando a gente soltou 3 pontos, que eu fiz aquele vídeo explicando dos 3 pontos, que eu falava do movimento, das reticências, e aí depois veio o Nico, falando dos 3 centros de inteligência. Eu conversei com a Kátia, ela falou, pelo amor de Deus, a gente também está trabalhando com essa questão dos 3 pontos, inclusive com um treinamento, e aí a gente conversou um pouquinho, e aí, claro, assim, é super bacana poder trazer isso para vocês, mais um olhar sobre esses 3 pontos, e tudo isso sempre buscando ajudar vocês, né? Ajudar no caminhar, ajudar na reflexão, na consciência. Então, bora nós, meninas, super, super obrigada, tô amando essa conversa. Tudo bem, Thaís? Né? Tudo ótimo, graças a Deus. A primeira, e agora vamos gravar em 3, que daí a gente ainda falar, vamos fazer os 3 pontos, né? E aí a gente já vai começar, sejam muito bem-vindas, Delícia, obrigada. Obrigada pelo convite. E vamos nós! Thaís, sobre os 3 pontos, né? Eu chamei esses 3 pontos a força da criação. Como é que você me pontua, fala sobre esses 3 pontos e o primeiro ponto? É importante a gente pensar, né? Essa divisão de 3 pontos, ela traz muito uns pontos de equilíbrio, né? Formando uma tríade ali para a gente conseguir realmente ter um contexto e ter uma força, né? Que mova todos esses pontos ao mesmo tempo, né? Juntos. E esses 3 pontos, eles se dividem no primeiro ponto, que é a nossa energia do masculino, né? Depois a gente tem a energia do feminino, para estar os dois em alinhamento, formando essa terceira força, que é a nossa força da criação, tá? E é importante a gente pensar que a energia do feminino ou masculino, todo mundo tem, independente se você é homem ou se você é mulher. Todo mundo tem essas forças dentro, né, internamente, que elas vão gerenciando as nossas programações, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, e por aí vai. Então, para tirar um pouco, para desmistificar um pouco isso, a gente colocar isso no dia a dia, para a gente entender, fica muito mais fácil. A nossa energia do masculino, a gente traz ali como um aspecto que a gente traz como uma herança, primeiro, ali no nosso DNA mesmo, de toda a nossa ancestralidade masculina e, ainda assim, também da nossa ancestralidade feminina, tá? Porque os dois têm essa mesma informação. E o que ela impacta, né? Qual que é a força dela no nosso dia a dia? Essa força, essa energia do masculino que vai estar colocando ali para a gente a forma que a gente vai lidar com as nossas escolhas, com o nosso fazer, com a nossa força de vontade, com a gente conseguir cumprir regras ou não, com a gente conseguir fazer as coisas ou procrastinar, a nossa forma de lidar com o nosso estudo lá atrás, na infância, no nosso trabalho, a gente respeitar a hierarquia ou não, a gente aceitar ser regido ou não, a forma que a gente vai lidar e escolher o nosso trabalho, a forma que a gente vai lidar com o material, com o dinheiro. Então, a nossa relação com o dinheiro, com abundância ou escassez, ela está totalmente ligada com essa energia do masculino que mora dentro da gente. E qualquer desequilíbrio dessa energia vai estar espelhando ali e colocando todas essas coisas que eu levantei em alguma distorção. Então, olha como é importante a gente entender que isso existe dentro da gente, que a gente precisa alinhar e arrumar isso para que isso consiga fluir com uma naturalidade e com um equilíbrio maior, tá?
O segundo ponto que é a energia do... Deixa eu até falar sobre esse primeiro ponto, né? Sabe que para mim, no meu processo, foi fundamental essa coisa da energia masculina. Porque ainda mais nas organizações, eu brinco que eu era mais homem do que os homens, assim. Então, assim, eu não tinha essa consciência. E aí, a hora que eu trouxe essa consciência, eu falei, cara, eu tenho essa energia masculina e ela tá distorcida. Então, eu atropelava as pessoas e não sei o quê. Então, assim, até hoje, é claro que, né, faz parte da nossa sombra e assim, a gente sempre está trazendo para observação, porque aí a gente consegue entender melhor o que está acontecendo, né? Opa, então eu faço isso, eu tenho essa energia que está distorcida. Como é que distorcida, eu posso alinhar, posso acalmar ela, posso estar trazendo a outra energia para que isso flua melhor. É exatamente isso. E isso, né, Elísia, ela acontece em camadas, né? Em camadas. Todo o nosso processo de cura é um processo e ele acontece em camadas. Não é uma coisa que vai acontecer e pronto, já resolvo tudo isso. Porque olha o tanto de coisa que uma energia só tem um impacto na nossa vida. Então, dizer que uma coisa só vai trazer a cura em tudo isso é realmente entrar em historinhas aí do ego e achar que a solução é imediata e não é. Ela sempre acontece em camadas, né? Solução mágica. Vamos ao segundo ponto. Segundo ponto, então, seria a nossa energia do feminino, né? Que da mesma forma que a energia do masculino, a gente também recebe dos nossos antepassados, bem no nosso DNA, e a gente vai também colocando isso em prática em outras coisas. Mas ela segue para um outro caminho, assim, um outro rumo, né? Ela pega mais as nossas relações, tanto as nossas relações amorosas, as nossas relações de amizades, as nossas relações no trabalho, a forma com que a gente lida com o mundo, a forma com que a gente interpreta o mundo, recebe isso, né? Se a gente tem a sensação que o mundo está sempre em guerra com a gente, ou perseguindo a gente, ou se a gente sente que o mundo está sempre acolhendo a gente, tudo isso vem dessa energia, do equilíbrio dessa energia, né? E isso também vai estar influenciando a forma com que eu me posiciono perante o mundo. Se eu tenho medo de tudo, ou se eu me posiciono bem, se eu me coloco, se eu consigo falar. A potência da minha voz, da minha comunicação, também tem total ligação com a sua energia do feminino. Então, tudo isso também vai estar sendo regido aí por essa energia. A partir do momento que a gente consegue alinhar e tirar essas distorções e esse desequilíbrio, a gente consegue estar usando as duas energias, as duas potências, que são tão importantes quanto, não tem, uma é mais importante que a outra, não. Eu gosto até de usar o exemplo que elas têm que estar assim, né? Ao lado, para elas fluírem de uma para outra, o que cada uma traz de potência numa situação e o que outra traz de potência, fazendo um fluxo, sabe, contínuo, para que aí nesse fluxo eu consiga subir, né, e formar uma triangulação ali de potência estruturada, que seria o triângulo, né? Então, eu tendo essa base de equilíbrio entre as duas energias na minha vida, eu consigo subir e evoluir, eu consigo subir minha consciência, eu consigo alcançar meus objetivos, eu consigo sair de processos e ciclos repetitivos na minha vida, né? Repetição então, eu consigo padrões, deixar... Né? Exatamente, eu consigo ir deixando essas camadas mais densas para baixo e alcançando níveis superiores, olhando nessa perspectiva, tá? De consciência, para aí sim conseguir outros processos de cura. Então, a partir desse equilíbrio, eu consigo o terceiro ponto, né? Que o terceiro ponto é, estando com essa base mais firme, eu chego aqui. Esse chegar aqui é manifestar a sua essência, manifestar a sua verdade, sem as distorções, mas estando em você, para você manifestar a sua verdade e poder assim co-criar. Né? E aí ir manifestando na sua vida os seus sonhos, os seus desejos, o seu processo evolutivo, ir conseguindo ali suas conquistas e saindo dos padrões. Então eu falo que esse processo ele é muito bonito, porque você deixa de ser apenas um repetidor de informação, né? Porque a gente nasce sendo um repetidor. A gente repete informações dos nossos antepassados. E a gente fica repetindo sem saber, em pensamentos, em sentimentos, em comportamentos, e a gente fica preso naquele looping, né? A partir do momento que você equilibra isso dentro de você, você deixa de ser um repetidor de informação e você passa a ser um co-criador aí de uma nova
perspectiva, de um novo olhar, de uma nova visão. E aí é bem o que você traz, né? É de viver a sua essência, né? E tudo isso, assim, que a gente está trazendo é para você viver mais leve, para você tirar as amarrinhas, né? Então, assim, quando você começa a trazer luz para isso, putz, como é que é a minha energia, né? A gente, como mulher, a gente tem a energia masculina, como é que é isso dentro de mim? Como é que é a energia feminina? Isso, né? Como é que eu lido, né? Eu consigo realizar as coisas? Não. Eu, como mulher, né? Então, a energia feminina, como é que é ela dentro de mim? Então, assim, Sim. independente de gênero, a gente sempre vai ter a outra energia com a gente. Então, a gente observar isso para a gente realmente conseguir ter essa terceira força e a gente ser mais leve, porque quando a gente vive a nossa essência, vive a nossa verdade, a gente vive em harmonia. Então, assim, é para realmente a gente viver essa leveza. Ah, não vai ter desafios? Claro que vai. Mas claro, a forma que você vai lidar com esse desafio que é diferente. É completamente diferente, porque você vai estar olhando, né, do alto da montanha. Eu gosto de usar muito essa expressão, né? Você vai estar do alto da montanha olhando aquilo e não mais ali, né, todo preso, né, em situações. Então você vai estar no seu lugar, né, e não no lugar de outras pessoas ou no lugar de outros comportamentos, mas no seu lugar. E é interessante que quando a gente fala desse espaço de co-criar, não é estar só, é trazer toda essa ancestralidade com você, com uma energia maior. Então, é você, seu pai, sua mãe, o criador, e você co-criando, né? Criar junto, apesar e incluindo tudo isso, não é excluir nada, é pelo contrário, é exatamente integrar, né? Então, existem outros 3 pontos de força que também são interessantes a gente olhar como é que dentro do processo instintivo, por exemplo, existe a energia masculina, a feminina, e como é que eu co-crio com essas energias. Então, quando a gente olha para a intuição do feminino, quando a gente olha para a força de ação do masculino, eu tenho que intuir e fazer. Porque se eu ficar só intuindo, só pensando, não sai do lugar, eu preciso desse movimento, né? Quando eu olho para o aspecto emocional, então o feminino, ele olha com aquela coisa de beleza, de cuidado, de acolhimento, e o masculino, ele entra com a questão da provisão, né? De fazer, de dar recursos para isso, né? Quando a gente olha para o mental da energia feminina e o mental da energia masculina, é importante a gente olhar assim, quanto que a energia feminina, ela traz essa coisa da criatividade, da comunicação, como a Thaís falou, mas a energia masculina, ela vem com aquela coisa da organização, isso é aqui, isso é ali, né? Então, é engraçado que às vezes a gente fala assim, homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Claro que consegue, se ele estiver com as energias equilibradas, ele consegue fazer muito mais, né? Então, assim, equilibrar esses 3 pontos, instinto, mente e coração, equilibrar o masculino e o feminino, e desta forma, cada processo, cada projeto que eu for olhar, e tem N ferramentas para isso, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para a estratégia Disney dentro da PNL, que são 3 pontos, você tem lá o criativo, você tem o crítico, e tem tudo isso está dentro da gente, são nossos recursos, são as nossas referências, é a nossa biblioteca akáshica, vamos chamar assim, que a gente traz e apresenta para o mundo e cocria, e a partir daí é que a gente consegue essa leveza, consegue falar, tá copiando. Não, eu tô sendo eu, né? É o seu momento, é a sua individualidade. Acho que isso é muito legal. Kai, é lindo a hora que você traz isso, porque é muito, né? Não é só ficar na intuição, na estratégias, nas ideias com sentido, se eu não consigo realizar. E a realização, colocar tudo isso, é a força do masculino. Porque não adianta você só fazer também. Sem conexão, vira só fazer. Sim. Então, assim, e é muito legal quando vocês trazem isso, porque quando vocês me trouxeram um novo olhar das 3 forças, me veio muito, Jung traz isso como processo de individuação, né? Primeiro olha a sombra e depois
equilibre essas 3 forças para você ter individuação, para você, né, conseguir ter mais consciência, né, vamos dizer assim, para se conhecer melhor. E tudo isso para você viver melhor e conseguir colocar suas ideias em práticas, ideias que tenham conexão com o coração, que façam sentido para você. E aí pode até parecer um pouquinho para vocês que estão assistindo a gente assim, nossa, mas é muita informação, e né? É o que a gente trouxe, a nossa ideia aqui não é resolver a vida em 15, 20 minutos, mas é para despertar em vocês essa consciência. E aí essas lindas têm um treinamento que chama Renascer, que estará em Portugal e em São Paulo também, né? Sim. Que trabalha tudo isso que a gente trouxe. Então, essa questão da força feminina, masculina, criação, a fundo, né? Como é que é isso dentro de cada um, e depois essa parte instintiva também. E aí tem processos lindíssimos, que eu brinco que é um grande caldeirão, que mistura um monte de ferramenta, constelação, enneagrama, enfim, a gente coloca tudo isso num caldeirão, e aí ajuda vocês nessa caminhada. É isso, né? Querem falar mais sobre renascer? O treinamento chama Renascer de Ser. Renascer. Né? Isso. Renascer de ser. De ser o que se é. Ser o que se é, a gente só esqueceu sobre isso. Só. É um caminho de se lembrar. É isso mesmo. Delícia. Então é isso. Imenso agradecimento, uma imensa gratidão por vocês. Uma delícia de papo, dá vontade de ficar aqui, né? E tem assunto para ficar horas e horas, mas fica aqui meu convite da gente conversar mais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E aí, qualquer informação mais no Renascer, seguir a Kátia, a Thaís, a gente vai deixar os contatos. E obrigada e agradecemos. E aí fica com você, né? Diante desse papo que a gente trouxe, qual 3 coisas você pode, a partir disso, fazer por você? Começar a fazer por você? Seja entrar em ação, observar a sua energia masculina ou a feminina, como é que está seu acolhimento com você mesma, enfim, cada um dentro do seu processo, para aí surgir a terceira força e a terceira ação que faça sentido para você. E é isso, até sexta que vem, um grande beijo. Obrigada, meninas. Beijo, Obrigada. gratidão. O canal 3 Pontos foi oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset, nossa melhor análise é feita por você.